Outro dia desses me perguntaram que tipo de escola eu vou colocar minha filha. E eu sei que ela tem ainda, vai fazer um ano agora, e que muita coisa vai acontecer até a hora de escolher um modelo educacional para ela, mas eu também acho que existem algumas coisas que são muito importantes e que, pelo menos, fazem parte da minha decisão de querer colocar minha filha numa escola tradicional, na melhor escola que eu conseguir pagar, mas que prepare para o modelo mais tradicional de estudar para passar no vestibular. Eu falei isso e aí alguém me respondeu lá na caixinha assim, mas quem garante que esses conhecimentos como português, matemática, física serão relevantes no futuro? Mas isso me intrigou bastante porque isso escancara uma visão que foi implantada na cabeça das pessoas sobre o modelo educacional. Esse discurso que a gente vem ouvindo faz aí mais de 10 anos até, de que o modelo educacional está ultrapassado, mas que a gente precisa pensar um pouco. E antes de começar, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Curte e compartilha lá, tá? Beleza? Então, só para começar aqui, é importante deixar claro que cada família vai ter um jeito de definir como quer criar os seus filhos, qual tipo de educação quer dar, que tipo de escola quer que frequente, quais experiências acredita que a criança deve ter. E mais importante ainda, cada família já vive em um modelo que é mais propenso a um tipo de experiência. Então, uma família de artistas, de pessoas que são acostumadas com criação, com arte, tudo, eles provavelmente vão querer uma escola muito mais livre, com bem menos rigidez disciplinar em termos de conteúdo, em termos do que vai ensinar ali. E tudo bem, sabe? Uma família mais orientada a estudo, a matemática, a sentar, estudar, ler, 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 tende a valorizar mais e achar mais interessante que essa parte seja a parte focal ali do ensino. Então cada um vai ter um jeito de definir. E uma das coisas que mais dá preguiça na internet é que todo mundo trata essas questões como se fosse uma mera questão de certo e errado, né? Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, um está completamente certo, o outro está completamente errado. E não é bem verdade assim, porque vão ter experiências boas, experiências ruins, problemas e pontos positivos. Tá, e também vai depender de como cada uma dessas famílias aí conseguem lidar com as questões fora da escola, porque às vezes, e é mais ou menos o meu caso, eu acredito que eu consigo fornecer para minha filha coisas fora da escola que outros pais procuram que a escola forneça. Então, eu já tenho uma visão muito específica do que eu espero da escola e também tenho uma expectativa do que eu tenho que fazer como pai, das experiências que eu quero participar, que eu quero estar junto, que eu quero que minha filha viva. Então, cada um vai ter um jeito de escolher. E se a gente ficar tratando tudo isso como uma questão extrema, né? Se o seu filho for fazer uma escola tradicional, ele vai virar um psicopata, ele vai querer ser maluco, ele vai sofrer demais. É, e do outro lado, né, se seu filho for para uma escola diferente, moderninha, que não tem obrigações, que não tem rigidez, que não tem prova, sei lá, ele não vai conseguir ter uma sobrevivência no final da vida. Não é bem assim que as coisas funcionam. Cada um vai ter um jeito de avaliar as coisas e de pensar mais ou menos ali como imagina que vai ser legal para o filho, que vai ser legal para a vida, que vai ser legal para o ser humano que quer construir, porque no final das contas, educar uma criança é criar um ser humano, é colocar ali algumas das peças que vão se juntar com todas as outras que são incontroláveis, na verdade, para tentar formar um ser humano melhor, o melhor que você consegue ali. Então, cada um vai ter um tipo de educação que quer dar para o seu filho e não adianta muito querer brigar porque o meu modelo é melhor ou o seu modelo é melhor. Cada um tem uma visão do mundo e eu tô aqui para explicar a minha, exatamente como eu vejo essas questões. E a forma que eu vejo isso, e eu compartilho, obviamente que não 100%, mas compartilho um pouco com minha esposa, é que
Algumas famílias vão ter a necessidade de que a escola seja o lugar onde a criança vai aprender trabalho manual, onde a criança vai praticar esporte, onde a criança vai desenvolver a maior parte do seu convívio social ali. Mas a gente também acha que tem coisas que a gente consegue fazer e que nós devemos fazer, porque a gente tem essa possibilidade, e que fazem parte dos nossos planos como pai no desenvolvimento do nosso filho. E é claro que uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o mundo prático. Então, eu tenho para mim que minha filha vai praticar esporte, vai ter atividades físicas, mesmo que ela acabe rotacionando entre diversas atividades até ela descobrir o que tem mais vocação, tem mais talento, que ela acha mais legal, que ela gosta mais de, o que é mais interessante, e isso vai fazer parte do convívio social, de como ela se desenvolve, vai aprender idiomas em curso de idioma, vai ter outras vivências e tudo. A gente acredita que isso pode ser feito fora da escola e a escola ser uma escola mais tradicional e que ensine a fazer o que talvez seja mais difícil para a gente fazer, que é ensinar ela a sentar e estudar, a sentar, conseguir se concentrar com o livro, ler, ter acesso a a ideia de leitura de conteúdo que, obviamente, nós não somos formados em todas as matérias da escola, então a gente não consegue fornecer aquilo. Então, são coisas que a gente acha que são necessidades, sim, da criança se divertir, brincar, não ter tanta neura assim com prova, com teste e tudo, mas também achamos que é importante que ela tenha essa noção de que precisa estudar, precisa sentar, precisa se programar, tem responsabilidade, tem dever de casa, a hora de brincar, a hora de brincar, a hora de fazer dever, a hora de fazer dever, porque é muito difícil desenvolver isso mais velho, né? Então, o que eu tenho de vivência, principalmente por ter passado por escola pública e ter bem pouca cobrança em cima disso, é que depois de mais velho, quando você precisa lá na faculdade sentar e estudar, é muito mais complicado você desenvolver o hábito, você entender como fazer isso de fato, você saber o fio do estudo, assim. Então, aqui em casa a gente tem uma diferença muito grande de educação, porque a Mariana estudou numa das melhores escolas aqui da cidade, e ela foi uma excelente aluna, formou em medicina e tudo, e eu estudei numa das piores escolas, quiçá, do país, e eu nunca aprendi de fato a estudar, assim. Eu fui aprendendo depois aos trancos e barrancos pelas necessidades da vida, e é muito nítida a diferença quando eu preciso sentar e estudar alguma coisa e quando a Mariana precisa sentar e estudar alguma coisa, assim. Ela senta e as horas estudadas que ela tem rendem muito. Já eu preciso ficar muito tempo ali focado, tentando, vai e volta, lê, pesquisa, vai e volta, faz exercício, repete. Ela tem uma facilidade de absorção e de controle dessa hora de estudo que é muito impressionante, que é o que faz diferença muitas vezes na profissão dela, muitas vezes para fazer alguma prova de concurso, ou prova de residência, ou foi no vestibular, e que para mim isso é importante, porque não existem muitos lugares que ensinam isso. E isso que é o complicado, porque todas as outras coisas eu consigo imaginar que fora da escola a gente consegue passar. A gente consegue levar ela, ensinar a fazer trabalhos manuais, ensinar a cozinhar em casa, a gente como família, ensinar a praticar esporte, a correr, a curtir o mundo do lado de fora, a pintar, fazer essas atividades lúdicas que essas escolas mais modernas, né, vamos colocar assim, por falta de uma expressão melhor, que elas dão. A gente consegue como família colocar isso no dia a dia dela, da minha filha. Mas a outra parte é uma parte que é muito mais difícil de fazer. Porque você precisa não só estar ali, mas você precisa conhecer o conteúdo, você precisa, né, fazer. É o papel da escola ali mesmo. Então eu sei que existe todo esse medo da escola conteudista, mas a gente não pode olhar para isso de uma forma 100% ruim. Não dá para olhar para isso. Tem que olhar como são modelos de escola para modelos de vida que a gente quer que a criança chegue, sabe? Então eu estava conversando com um amigo
que ele, putz, ele tem academia, a esposa dele foi atleta, campeã de um monte de coisa, ele é muito ligado ao esporte e tal, e ele estava falando que não consegue pensar em colocar o filho dele numa escola tradicional, porque ele mesmo tem trauma, porque ele odiava a escola tradicional, era um inferno para ele colocar, ir para a escola comum. Então ele não vê isso como uma possibilidade para ele, ele não enxerga isso como uma possibilidade. E apesar de eu ter o trauma tradicional do aluno ruim de uma escola que era um inferno ir para a escola, eu entendo que me faltava muito mais o apoio de casa do que realmente o problema. O problema da escola é uma escola ruim, precarizada, pública no interior de Goiás e tal. Tem isso também. Mas também falta o apoio de casa, que é o exemplo do estudo, sabe? Ver os pais sentando, estudando, lendo, ver, ter um acompanhamento próximo de dever de casa, de cobrança, de estar ali junto, participar da vida escolar da criança junto. E isso para mim faltava muito, né? Então eu também entendo isso hoje, sabe? E é óbvio que na época eu adoraria ter estudado numa escola muito mais livre, muito mais moderninha, muito mais interessante. Em Brasília até tinha o que chamavam de escola parque, que era 2 vezes na semana, que você ia para um lugar onde tinha várias atividades, que apesar de tudo, de ser menos chato do que uma escola tradicional, não era, não era bem divertido e também, não era, a gente sempre queria faltar na escola parque. Mas nem sei se existe ainda hoje em dia. Mas aí, hoje em dia, eu enxergo um pouco diferente isso, porque eu acho que tendo uma boa estrutura em casa, com uma boa condição de fornecer a base cultural, a base das habilidades manuais, do convívio social em casa, né, com os recursos que você tem em casa, você pode ter a escola como um lugar que a criança vai lá, aprende, estuda e volta, sabe? Eu não acho que isso é realmente um problema. E aí isso se junta um pouco com o que eu entendo de necessidade também. Porque a gente acaba vendo muitas pessoas falando assim que, pô, prova não ensina pra vida, não prepara pra nada, prova não serve pra nada, você vai estudar um monte de coisa que você não vai usar, você vai estudar um monte de coisa que não é necessário, né? O grande meme do Bhaskara, né? Putz, estudei Bhaskara e não usei pra nada e tal. E apesar de eu achar, particularmente, que essas coisas todas ensinam muito mais do que a matéria em si, né? Raciocínio lógico, você insistir no estudo, na repetição e desenvolver uma capacidade de resolver problemas mesmo ali, é uma capacidade lógica, né? Que você acaba aprendendo ali e tudo. Eu também acho que, infelizmente, né? Não é que eu acho isso lindo, que eu acho isso ideal, mas infelizmente você usa isso, sabe? Eu acho que você usa isso, mesmo que não seja do jeito que você imagina. Porque a gente não pode desconsiderar que isso é um conteúdo obrigatório para você entrar numa universidade, sabe? E se essa é a barreira, e se você precisa passar por essa barreira para entrar numa universidade, você precisa disso. Você precisa enfrentar isso. Né? Você precisa ter essa bagagem, esse conhecimento. Ela não vai vir do nada. E depois é muito mais difícil você pegar uma criança que teve um ensino médio, que não vou nem dizer ruim, mas que não foi focado em passar nessas provas, em resolver essas pegadinhas, né, que tem muito, e aí você vai colocar num cursinho para dali começar a desenvolver e ter a possibilidade de acessar uma universidade. E aí você pode até dizer, pô, mas eu sei lá se meu filho vai fazer universidade, e eu também não sei se minha filha vai fazer, eu gostaria que fizesse, mas o meu papel como pai é preparar para que ela possa ter a opção de fazer se ela quiser. Se ela chegar aos 17, 18 anos e falar eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser médica, eu tenho que ter construído uma bagagem para ela que permita que ela escolha ser médica. Ou passar num vestibular super concorrido, que não seja médico, que seja, sei lá, direito na USP, que também não é fácil de passar, sabe? Então eu tenho que dar a bagagem para ela para que ela consiga escolher o que for possível, não dentro do que dá, mas do que é mais próximo do sonho dela, porque isso pode ser parte do sonho dela, né? O sonho dela um sonho não precisa ser, sei lá, você vocalista de banda de heavy metal. Eu vou
sei lá, eu vou ser médica, eu posso querer ser engenheira, advogada, física, cientista e tal. Então, para mim, isso faz parte de construir a própria possibilidade dela, né? De se ela quiser fazer o que ela der na telha dela, ela vai fazer. E pode ser não fazer faculdade, mas pode ser fazer faculdade. E eu tenho que garantir que ela tenha as ferramentas para ela acessar esses desejos dela. Porque não é só o lado do ela pode odiar isso e não querer, mas pode ser o lado do ela pode querer muito isso e não conseguir, se frustrar, e aí ela vai se perguntar também por que a gente não deu essa atenção à educação dela, por que a gente não focou nisso, né? Então, não existe resposta certa, mas eu vejo que como pai eu tenho que ter essas preocupações para preparar o futuro da minha filha, não só porque eu acho que é melhor, mas para que ela seja capacidade para acessar o que ela achar que é melhor também. E, infelizmente, a gente vive num país onde o vestibular ainda é a barreira maior para uma boa universidade. E não dá para negar que fazer parte de uma boa universidade, ter se formado numa boa universidade, é um diferencial. E é um diferencial de mercado gigantesco. Tem muitas empresas que nem olham o currículo se você não formou numa universidade federal, numa universidade pública que seja, sabe? Tem um monte de empresa que nem olha, você nem entra no filtro deles, sabe? E aí as pessoas não entendem isso, falam, ah, o diploma não vale mais para nada, você pode formar em qualquer universidade. E não é assim que funciona. Não é, sabe? Principalmente as melhores empresas, elas vão olhar se onde é que você formou. Você pode dizer que isso é triste, que não determina nada, ou que você conhece fulano, beltrano, ciclano, que não tem faculdade, trabalha, sei lá, numa baita empresa. Legal isso, mas eu não quero que minha filha dependa da sorte para isso acontecer. Eu quero que ela tenha todas as ferramentas do mundo para que ela consiga buscar o que ela quiser, seja ser atleta, seja ser artista, seja ser cientista, mas eu tenho que dar essas ferramentas para ela. Porque é muito difícil, e aí isso é a minha dor como adulto, é muito difícil você chegar com 27, 28 anos, que foi o que aconteceu comigo, olhar e falar, putz, eu nem sabia quando eu estava me formando que eu podia fazer, sei lá, física. Só que eu não tinha, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha a menor possibilidade de passar numa universidade pública. E eu tive que sentar, aprender a estudar para conseguir passar em física, que nem é concorrido, sabe? Nem tem tanta concorrência assim. É só, às vezes é só você não zerar que você passa em física. No meu ano foi até um pouquinho mais concorrido, mas assim, não é um milagre passar em física. Mas eu tive que ralar pra cacete pra conseguir passar em física. E aí eu entrei lá dentro e toda a base de ensino médio que eu não tinha fazia uma diferença monstruosa. Porque os guris das escolas particulares boas e tal, eles voavam. E eles nem eram bons alunos, assim, era tudo malandrão, tudo moleque várzea. Mas a facilidade que eles pegavam a matéria era outra, porque eles tinham uma base. Mesmo os que eram desinteressados, eles tinham mais facilidade do que eu, que ficava lá tentando, estudando, fazendo exercício, ralando. Porque quando eu tinha que aprender alguma coisa, eu tinha que voltar lá atrás numa base que eu nunca tive. Sabe? Quando eu precisava resolver, sei lá, exercício de limite, eu tinha que voltar e aprender a fatorar para poder fazer isso. E aí eu ia aprender a fatorar, e aí eu descobria que eu precisava dominar a potência, porque eu não entendia a potência direito. E aí eu tinha. Tudo era 10, 20 vezes mais difícil para mim, sabe? E é muito difícil você, depois de velho, você ter que se dar conta do tamanho do buraco que ficou no seu conhecimento, porque você não teve essa base. E aí você pode dizer, pô, mas você tem uma vida boa, você conseguiu, né, você não precisou formar em física, mas eu queria ter formado em física, sacou? E aí é isso que é o ponto aqui. Não é precisar da sorte, não é o fazer o que dá, é fazer o que você quer porque você tem capacidade, porque você tem condição, porque você teve um preparo para isso. Então, quando eu penso na educação da minha filha, eu penso muito em tentar fornecer para ela o que for da necessidade dela como criança, adolescente ali de ensino, mas eu também tenho que pensar que o mundo lá fora, o mercado de trabalho, as profissões, então, elas são exigentes e que você pode ter algumas vantagens se você tiver um bom preparo para isso, sabe? Eu tenho que pensar nisso. Então, se eu consigo colocar ela no esporte, incentivar ela no esporte, incentivar ela a fazer um teatro, incentivar ela a fazer um monte de coisa de atividade extracurricular, ao mesmo tempo que eu coloco ela numa escola muito boa, que é mais focada
em passar em prova, em estudo e tal, para mim é o melhor dos mundos, porque eu sinto, pelo menos, que eu não vou estar negligenciando nenhum dos lados com ela. Ela pode odiar isso, e provavelmente ela vai odiar e falar que queria ter estudado numa escola, sei lá, Montessori, qualquer coisa assim. Mas eu, como quem está olhando pelo outro lado, que é o lado do eu sei que nem tudo é legal, mas que a gente precisa fazer coisas que não são legais às vezes, para que a gente tenha uma vida, para garantir uma vida melhor lá na frente, eu acredito que é o certo se fazer, sabe? Então, quando as pessoas ficam chocadas, porque eu acho que é importante você saber essas matérias, tanto para a vida, saber história, geografia, física, matemática, isso ajuda no dia a dia muito. As pessoas não usam porque elas não sabem e elas acham que não faz falta, mas quando você sabe e você tem problemas e você precisa usar e você resolve, você acaba utilizando e sabendo as coisas, entendendo com mais facilidade e tal. Então as pessoas que não tiveram uma boa educação, elas não usam e elas não entendem. E as pessoas que muitas vezes tiveram boa educação, elas não entendem o quanto isso faz diferença no dia a dia delas, né, o quanto isso é uma vantagem, mas ficam nessa discussão aí. Então eu acho que esse é o caminho que a gente escolheu. E tem que parar com essa bobeira de internet, que é tipo, o do meu filho é o certo, o seu é errado, e o seu filho vai virar isso, vai virar aquilo. São modelos de vida e que muitas vezes vão combinar com os modelos de família e tá tudo bem. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e dizer o que você acha sobre isso, qual tipo de educação você imagina que seria melhor você ter quando criança ou você pretende dar aí para os seus filhos, beleza? Um grande abraço e valeu!